Olá, você que acompanha a gente no Clique RDC. O Brasil espera porque hoje pode ser que venha a decisão do Tribunal Eleitoral acerca do futuro do presidente Temer e da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas temos que voltar um pouquinho no tempo e lembrar que quem começou esse processo foi o PSDB. Então a gente conversa com o Thiago Etes, milita no partido, é advogado. E qual foi o objetivo do PSDB na época? No que vocês apostam para o futuro do país a partir desse julgamento que deve ter o desfecho hoje, Thiago? Bom dia a todos os nossos telespectadores. O PSDB, de fato, no final da eleição de 2014, entendeu ter havido, durante o processo eleitoral, condutas irregulares da chapa Dilma Temer que ensejavam investigação da Justiça Eleitoral. Por isso, ao final do processo eleitoral, foram propostas algumas ações pelo partido contra a chapa eleita então. O fato é que esse processo se tramita há quase 3 anos e nós temos hoje uma situação jurídica e política completamente diferente da de 2014. Né? Jurídica porque depois do início desses processos vieram a público inúmeros fatos ilícitos, inúmeras denúncias de corrupção, delações da Odebrecht, dos marqueteiros da campanha do PT, do pessoal da JBS, que são elementos que comprovam aquilo que o PSDB discutia já nos processos eleitorais iniciados lá em 2014. O debate todo que se faz é a possibilidade ou não de utilização dessas provas produzidas ao longo do tempo para justificar a cassação pedida lá em 2014. O que a gente vê é um cenário de absoluta insegurança em relação ao que o tribunal vai decidir, mas a tendência é que, por formalismo de processo eleitoral, esses fatos investigados e provados depois do início do processo de cassação pedido pelo PSDB não sejam considerados pela Justiça Eleitoral e a gente tenha a absolvição da chapa Dilma Temer nesse processo de cassação. É incrível e até difícil da gente entender, mas num segundo momento, o protagonista talvez tenha sido, se há uma figura central, Aécio Neves. E Aécio Neves hoje está afastado do partido, envolvido com questões de denúncias pesadíssimas. Como é que o PSDB enfrenta essa questão? Qual é a relação com o Aécio Neves, que era até 2014 a liderança máxima do partido em nível nacional? Como eu falei, além da mudança jurídica de ambiente, a partir da propositura da ação, nós temos uma mudança política muito profunda. O PSDB, que na ocasião era oposição ampla e irrestrita ao governo federal, hoje integra a base de governo. E nós temos ainda esse cenário específico em relação ao senador Aécio Neves, que, digamos assim, personificava, por ser a liderança derrotada na eleição de 2014, personificava a oposição, personificava o posicionamento do PSDB em relação à chapa Dilma Temer e acabou sendo ele também envolvido num processo de investigação. Então, o PSDB trabalha esse processo com serenidade, com maturidade. O senador foi afastado das suas funções partidárias e também do mandato, né, ele é senador afastado. E o PSDB segue o seu caminho de desenvolvimento de um projeto para o país. Né? O senador Aécio Neves, nesse momento, perde o protagonismo político no PSDB, vai cuidar da sua defesa. E o partido segue aí sob a direção do presidente Tasso Gereissati, no entendimento de que nós precisamos superar essa crise política, econômica, digamos, quase de civilidade pela qual o país passa, para que tenhamos condições de, na eleição de 2018, apresentar como partido político, como nos grandes partidos políticos do país, um projeto de governo que efetivamente olhe para as pessoas, para os problemas que a sociedade tem e que não passe aí os próximos 4 anos discutindo os próprios problemas pessoais de governo e enredado em processos de investigação policial, porque isso é uma vergonha mundial para o Brasil. Pois é, nesse contexto, né, de vergonha mundial, a gente faz essa estreia dessas conversas rápidas com lideranças políticas para tentar entender a realidade do Brasil a partir de Chapecó. Obrigada a você que nos acompanhou.